Shalom Ubrachá. Nossa aula de hoje é dedicada no Ilui Neshama. Vocês vão ver aqui no YouTube na plaquinha. É para o nosso querido amigo da ONG Claudinei Silva. Ele é nosso amigo da ONG já há muito tempo. Ele dedica essa aula para o pequeno Anthony, filho de Franciene. Essa aula hoje é para você, Claudinei, no mérito da elevação da alma do pequeno Anthony. O Anthony faleceu? Aí, então, hoje, o assunto de hoje é Rosh Hashanah. Quando nós falamos sobre Rosh Hashanah, imediatamente nos lembramos do shofar. O shofar, é uma palavra em hebraico, imagina, você fala a palavra parar. Você não fala parar, você fala parar. Então, tem um reish, shofar, tem um reish no final da palavra, você fala brr, o brasileiro não pronuncia esse reish. Então, brasileiro, no português é difícil pronunciar o... Fala shofar. Mas é shofar. Então, o que vem a ser esse shofar? Ele é um chifre de um carneiro. Simplesmente. E de onde surgiu? Por que Hashem nos deu essa mitzvah tão importante de tocar o chifre do carneiro? E aí vamos para o lado oculto da Torá, o lado profundo da Torá. Cada festa tem uma característica dela. As festas judaicas da própria Torá, elas são chamadas de Yom Tov. Yom Tov, a tradução quer dizer dia bom, mas o lado profundo dessas festas é que, imagina, no Egito nós éramos escravos e lá nós tínhamos que trabalhar. E saímos do Egito. Quando você fala sobre um dia bom, é um dia que você não precisa trabalhar. Um Yom Tov. Então, todos os trabalhos se tornam proibidos no Yom Tov. Inclusive, a diferença entre o Yom Tov e o Shabbat vai ser que, fora algumas coisas, tipo, no Shabbat a gente não pode acender fogo, está escrito explicitamente. Lot varu eish be'yom HaShabbat, b'chom HaShabbateichem be'yom HaShabbat. Se falar uma brachá, Baruch atah Adonai Eloheinu melech ha'olam she'akol nהיה b'dvarei. Amém. E uma bênção para a gente, cada coisa que a gente tem proveito nesse mundo. Então, no Shabat a gente não pode acender fogo, não pode apagar fogo. Então, nós acendemos as velas do Shabat antes do Shabat e deixamos o fogo aceso. Qualquer fogo que precisa estar aceso tem que estar aceso antes. Então, a pessoa que coloca uma plata em cima do fogão já deixa o gás aceso antes do pôr do sol da sexta-feira. No Yom Tov vai ser permitido passar o fogo de um fogo pré-existente. Então você já deixa uma vela de 7 dias, de 24 horas, vamos dizer assim. Mas às vezes assim, 2 dias de Rosh Hashanah e 1 dia de Shabbat, tudo numa reta só. Compra uma vela de 7 dias, aí você não se complica. Pode usar a continuação dela para outra festa judaica. Acende ela na véspera do Yom Tov. A partir dela você pode passar o fogo para as velas do Yom Tov. Se tem o Shabbat logo após o Yom Tov, mas numa reta só, assim, emendado, você passa o fogo daquela vela de 7 dias para as velas de Shabbat. Isso no Yom Tov é permitido, passar o fogo. Você não pode nem acender nem apagar. Então, e uma pergunta muito recorrente também é se essa vela de 7 dias, essa vela que a gente deixa seja acesa antes, precisa fazer brahá. Não precisa fazer brahá, né, Abba? Não, de jeito nenhum. Ela é só uma vela normal que você vai acender para poder passar o fogo. É proibido fazer brahá, porque o que a gente faz, uma brahá, você fala Asher kedeshanu b'mitzvotav v'tzivanu, que você nos santificou com seus mandamentos e nos ordenou. Mas a gente não pediu para você acender essa vela de 7 dias. A gente acende por conveniência, por motivos técnicos, motivos práticos. Mas a gente não teve uma ordem divina. Você pode deixar o gás aceso, o fogão aceso,
e passar o fogo do fogão. Fogão, não precisa necessariamente ser uma vela. Não precisa ser uma vela. Então, essa vela não pode falar brachá. Quando você fala uma bênção sobre uma coisa que você não precisa falar, você está dizendo o nome de Deus em vão. E é uma proibição. É pior. Então, é pior a pessoa acender vela de Shabbat já na hora que escureceu na sexta-feira, porque aí ele está fazendo uma transgressão no lugar de fazer uma mitzvah. Então, no lugar de fazer a mitzvah de acender a vela de Shabbat, ele está fazendo a proibição, a transgressão de que ele está acendendo fogo no Shabbat. A mesma coisa em relação à bênção. A pessoa acha que fazer uma bênção é uma coisa, é uma mitzvah tão grande. É uma mitzvah na hora que você faz isso na hora certa. Se você faz isso na hora errada... Sem acréscimos, que nem a carta do Rebbe. Exatamente, sem acréscimos. Tem uma regra, até em português costumam dizer que melhor estraga. Porque se você já está no melhor, qualquer coisa que você acrescenta já estraga. Justamente. E aqui estão perguntando se a vela precisa ser caché. Não, só se você for comer a vela. Quem come vela tem que ser caché. Quem não come vela, se você acende a vela... A mesma coisa em relação às roupas. Vocês estão vendo lá, tem o Streimel do Rav Moshe Weber. Aquele chapéu é feito com rabos de raposa. Uma raposa chamada Martin. E ela não é caché. E ela, você não pode comer, mas você pode vestir. Então, o que acontece é que na Hungria, na Romênia antiga, eles eram muito pobres. Então, não tinha como comprar um chapéu de pele e a temperatura era muito baixa e você não tinha muito como se proteger, não tinha todo o sintético que tem hoje. Então, o único jeito, aí os judeus então tinham a capacidade de comprar os rabos dos animais, que era a coisa mais barata, e inventaram o Streimel. E aí tem quem diz também, eu acho que tem as duas versões, né? Mas tem quem diz também que uma vez teve um decreto que discriminaram os judeus e fizeram um decreto que um judeu não poderia vestir roupas de pele a não ser que fosse de rabos. Mas acho que essa história é mais para dar uma disfarçada na situação financeira que a gente passou naqueles países. Então, falar, olha, bonito, né, que o rei decretou que o judeu não pode vestir roupa de pele, por isso a gente fez o extremo de rabo de animal. Mas então essa regra, você tem um sapato de couro, pode ser couro de qualquer bicho, qualquer coisa. Ou seja, assim, você não comendo o sapato... Tá ótimo. Ele pode ter sido feito de um animal que não é kasher. Você não comendo a vela, ela pode ser uma vela que não é kasher. Agora, se você costuma comer a vela, aí ela tem que ser kasher. Esse que é o detalhe. Então, a vela você compra, agora tem velas que elas vêm com imagens de santos, coisas assim, de coisas da idolatria cristã. O problema com isso é assim, que se uma pessoa já rezou para aquela imagem, tipo, você entra no supermercado, tem uma velhinha ajoelhada na frente daquela vela, rezando para a imagem que está lá no plástico da vela, aquilo é considerado uma coisa idolatrada, uma imagem idolatrada, nós não podemos comprar aquela vela. Agora, a imagem, antes dela ter sido idolatrada, antes de alguém ter rezado para ela não é uma imagem idolatrada ainda, ela é uma imagem que pode ser idolatrada. É o que você faz, você pode comprar essa vela, não tem problema, depois tirar a imagem, mas colocar tem aqueles durex grossos, tem que colocar em volta dessa vela de 7 dias, senão ela despenca. Ela se desfaz. Aí você pode substituir isso pelo durex grosso, você pode passar uma caneta na imagem, assim, uma touche, que se chama essa caneta... Apagar a imagem, né? Rabiscar a Rabiscar imagem. em cima, apagar, não tem como apagar. Mas daí você passou a caneta em cima e como se tivesse... passa a caneta, aquelas canetas grossas de touche, que se chama, não sei em português como fala. E você pode desfazer aquela imagem de várias formas. Mas aquilo não é considerado ainda imagem idolatrada, a não ser que alguém reze para aquilo. É tipo uma... antigamente tinham cruzes nas moedas, no dinheiro. Sim. Então, o judeu podia ter dinheiro no bolso, mesmo que a moeda tinha cruz. Por quê? Porque ninguém está rezando para a moeda.
Então a gente se relaciona dessa maneira também ao assunto das velas. De preferência, se não tiver vela daquela marca, é melhor. Que vem já com aquela imagem, é melhor. Agora, se só tem vela de 7 dias com imagem, aí você pode comprar, pode passar uma tinta em cima da imagem, um esmalte, não sei, qualquer coisa, pode trocar o nylon. Aí aqui tem uma pergunta, Abba, da Kátia Santiago. Ela pergunta se um Benei Noach, eu acho legal responder, né? Se ele pode acender velas de Shabbat, ele sendo Benei Noach. Bat Noach, olha, esse conceito, Benei Noach, é um conceito interessante que todos nós somos descendentes do Noach. Por meio de um dos filhos. O Noach tinha 3 filhos, tinha o Shem, tinha o Ham, tinha o Yafet. Cada um de nós é descendente de um desses 3 filhos do Noach. Todos nós somos Benei Noach. O Rebbe, uma vez, eu me lembro quando o Rebbe começou a falar sobre isso, ele pediu para a gente ensinar 7 mandamentos de Benei Noach, porque 7 mitzvot de Benei Noach quer dizer assim, que toda a humanidade tem que cumprir. Nós, como judeus, recebemos acréscimo de mitzvot. Nosso patriarca Avraham, nossos patriarcas Avraham, Yitzhak, Yaakov, Sarah, Rivka, Rachel, Beleah, eles tinham que cumprir somente 7 mandamentos, e eles cumpriram toda a Torá voluntariamente. Avraham Avinu cumpriu toda a Torá antes dela ter sido dada, ele só não quis fazer o mandamento da Brit Milá, porque senão não teria como fazer 2 vezes, que ele sabia que Hashem ia dar aquele mandamento para ele. Então, da mesma maneira que ele cumpriu, vamos analisar nosso patriarca. Quem era o nosso patriarca? Primeiro ele rezou para as estrelas e ele viu que de manhã as estrelas desapareceram. Aí ele rezou para o sol, de noite ele viu que o sol se pôs. Aí apareceu a lua, ele rezou para a lua, de manhã a lua desapareceu, até que ele encontrou Hashem. Então isso se compara a nós. Primeiro a pessoa era católico, depois virou evangélico, depois virou messiânico, depois descobriu o judaísmo. Então a gente não vai receber um castigo pelo que a gente fez de errado, porque era uma procura, não é que a pessoa optou por fazer idolatria. Avraham Avinu não optou por rezar para as estrelas e para a lua e para o sol, ele estava procurando. Então nós também estamos numa procura constante. Depois que a gente já encontrou o judaísmo, é como o nosso patriarca, ele encontrou Hashem. Hashem, Deus, se revelou para ele, mostrou para ele toda a Torá, antes da Torá ter sido dada, mostrou até a entrega da Torá, o que vai acontecer lá no céu nessa hora. Avraham Avinu ensinou Lot a fazer matzot em Pesach, imagina, os anjos foram para a casa do Lot em Sodoma, comeram matzot. Então, na prática, nós fazemos igual. Da mesma maneira que ele cumpriu toda a Torá antes dela ter sido dada, a gente também cumpre voluntariamente toda a Torá, antes dela ser dada para nós oficialmente. E só a pessoa não pode inventar uma religião, diz o Rambam. A Gemara usa uma linguagem muito forte. A Gemara fala, alguém que não é judeu, que ele guarda Shabbat, ele é pena de morte. E o Rambam ele explica por que a Gemara usa essa linguagem tão forte. Ele fala, em primeiro lugar, não é pena de morte. Porque para ser uma pena de morte, só pode ser uma coisa da própria Torá. O profeta não pode acrescentar uma pena de morte, e quanto mais a Gemara não pode acrescentar uma pena de morte. Então você está vendo que aquela linguagem é um ênfase. A Gemara está dizendo isso uma coisa muito grave. Porque da mesma maneira que a Torá fala que idolatria é pena de morte, então essa pessoa que não é judeu, que está guardando o Shabbat, pena de morte, quer dizer, ele está fazendo idolatria. O que quer dizer isso? Aqueles primeiros cristãos, eles pegaram a nossa Torá e transformaram ela na idolatria deles. Pegaram a nossa Torá, transformaram ela em Bíblia. Então, quer dizer, pegar uma coisa sagrada e transformar isso numa idolatria. Então diz o Rambam, na hora que a pessoa inventa uma religião, ele fala, eu não tenho mais 7 mandamentos, agora eu tenho 8, ele está inventando uma religião. Inventar uma religião é comparado à idolatria. Por isso que a Gemara fala, olha, pena de morte, quer dizer, é como se fosse idolatria. Porque a pessoa inventou uma religião, a pessoa agora fala, não tenho mais 7 mitzvot, agora eu tenho 8,
E se eu não guardar o Shabat, Deus me livre, vai saber o que vai me acontecer, não vou ter mais sucesso, não vou mais ter saúde, não vou mais ter dinheiro, e não vou mais ter felicidade. O pior é que é bem assim mesmo, as pessoas associam, né? Então, não inventar uma religião. Ou seja, qualquer um de nós pode ser como nossos patriarcas, como Avraham Avinu, Avraham, Isaac, Yaakov, até Moshe Rabbeinu saiu do palácio do faraó sabendo o nome de Hashem de 72 letras, e ele ainda tinha que cumprir somente 7 mandamentos, mas eles cumpriam tudo. Eles tinham que cumprir 7, mas cumpriam tudo. E sabiam fazer shritá, sabiam cabala, sabiam tudo. Quando Moshe Rabbeinu recebeu a Torá, aí de voluntariamente eles foram para obrigatoriamente. Então essa fase a gente passa na vida também. Quer dizer, no começo uma criança começa a cumprir as mitzvot. Ela não é obrigada. Então chega em Yom Kippur, ela não é obrigada a jejuar. Então, mas ela quer jejuar 1 hora e tá bom, no lugar de comer às 6 da tarde, ela vai comer às 7. Mas esse voluntariamente é como uma mulher que vai cumprir uma mitzvah de um homem. As filhas do Rashi colocavam tefilim, mas voluntariamente. Ela não falava, agora eu tenho também mitzvah do homem. Se eu não colocar, eu tô... E se eu não colocar, meu Deus me livre, vai saber, não vai mais chover. Ou seja, na prática, assim, o que é proibido é inventar uma religião. É falar que você, a partir de agora, é obrigada a cumprir todas as mitzvot. Mas se você fala, olha, eu sou obrigado a cumprir 7 mitzvot, e voluntariamente eu estou cumprindo todas, e na hora que tiver alguma dificuldade, não puder cumprir alguma... Tudo bem, mas não ficar com remorso que não consegui fazer essa mitzvah, porque você está fazendo voluntariamente. Agora, se a pessoa inventa uma religião, tipo eles inventaram, os cristãos inventaram o Shabat no domingo, uma coisa assim, a Gemara fala até se fez na segunda-feira um Shabat, se ele inventou um Shabat, colocou o Shabat no meio da semana, também é inventar uma religião. Os muçulmanos colocaram o Shabat na sexta-feira, também inventaram uma religião. Isso que é proibido. Agora, guardar a Torá Mitzvot como uma criança pequena que não é obrigada, mas guarda, ou como nossos patriarcas que não eram obrigados, mas guardavam, não tem problema nenhum. O Rambam explica isso, o único problema é inventar uma religião, quer dizer, você tem que estar consciente de que você está fazendo voluntariamente. Isso mesmo, não ficar fazendo cobranças, né? Essas cobranças aí geram em você coisa ruim, né? Toda cobrança é ruim, né? Aí você mesmo se cobrando, né? E aqui tem uma pergunta sobre a vela também, Abba, querido. Vamos só voltar aqui, daí o senhor respondeu ela que só se ela for comer a vela, né? Que é caché. Mas ela disse que tem velas que são feitas com restos de outras velas, essas coisas, mas o senhor já fez aula sobre então, isso. A Gemara sempre analisa qualquer coisa que tem no mundo pela maioria dos casos. Então, na maioria dos casos, se você fosse estar dependendo, se uma fábrica de velas, não vou citar os nomes porque não estão nos pagando pela propaganda, mas se uma fábrica dessas mega indústrias fosse depender das igrejas e da reciclagem das igrejas, eles fechariam a fábrica. Quer dizer, se você entra no supermercado, tem lá aquelas velas industrializadas. Se eles dependessem de reciclagem de igreja, mas é claro que uma fabriquinha de fundo de quintal... Aí é perigoso. Não é perigoso. Por que não é perigoso? Porque a proibição da idolatria é oferenda para a idolatria. Então, a pessoa viajou para a Índia, lá na Índia tem a estátua, e a pessoa traz uma bandeja de comida para a estátua, faz a oferenda, coloca essa comida na frente da estátua. Ou coloca o vinho na boca da estátua, uma coisa assim. Disso a gente não pode ter proveito. É oferenda para a idolatria. Passou um tempo, essas frutas estragaram, está lá cheio de bichinho. Aí chega o sacerdote, o monge, ele descarta isso. Aí ele joga no lixo. Então, aí chega a reciclagem e fala, olha, a gente compra lixo para fazer adubo, coisas assim. Permitido para eles comprarem esse lixo
porque isso já deixou de ser uma oferenda, já se tornou um descarte. Então, é como a pergunta que eles muito fazem também com relação ao cabelo natural, né? Que você Exatamente, explicou. o cabelo é exatamente Entra a nessa mesma coisa. regra. Entra na mesma regra, o cabelo ainda tem outros detalhes que não é oferenda para a estátua, não tem lá na Índia uma estátua que você oferece cabelos para ela, é uma doação para... É como o corte de cabelo que a gente faz no Miron, eles devem ter na época antiga, devem ter copiado uma coisa dessas. É assim, a pessoa vai lá, faz uma doação para os sacerdotes da idolatria, é tipo dar dinheiro para a pessoa lá. Aí eles chegam numa situação que eles estão com tanto acúmulo que a regra, até mesmo se isso fosse uma oferenda para a idolatria, se tivesse uma estátua de uma mulher careca, que todo mundo tem que ir lá e jogar, oferecer cabelos para ela, se existisse uma idolatria assim, e aí ia acumular um monte de cabelo, e os sacerdotes os monges iriam pegar aquele cabelo e vender para reciclagem, isso já é descarte, quer dizer, não é oferenda, já é lixo. Então não tem problema de reciclagem de vela de idolatria, porque na hora que a pessoa vai lá e faz a oferenda para a estátua, acende a vela para a estátua, aquela vela você não pode ter proveito. Agora, depois que a vela derreteu e o padre quer jogar fora aquilo, então vai ter uma fabriquinha de velas que vão comprar isso para reciclagem, já é um lixo, já é um descarte. Exatamente. Então não é a oferenda, já é o descarte, lixo, e lixo é permitido, mesmo que esse lixo é um lixo da oferenda. Mas agora a gente tem que voltar ao assunto do shofar. A gente começou a nossa aula sobre o assunto do shofar, mas eu quero pedir para vocês, tem perguntas sobre assunto, diversos assuntos, deixa nessa aula aqui. Aí quando a gente fazer outro vídeo, a gente vai respondendo vocês assim com muito amor e carinho. Mas essa aula aqui, vamos voltar para o nosso tema, que é o assunto do shofar, que é a Kadosh Baruch. A Kadosh Baruch também quer falar com vocês sobre isso, mas o nosso rabino vai falar sobre isso. Então agora, shofar. Oba, então o negócio do shofar, o shofar é um chifre de um carneiro, certo? Certo. Aí, por que Hashem escolheu essas mitzvot para a gente fazer? Uma coisa interessante. Quando você pergunta para um cristão por que ele é cristão, ele vai falar porque meu pai também era. Porque o seu pai era, porque o pai dele era. Até que você vai chegar em um que colocaram uma espada no pescoço dele e falaram, ou você vai rezar na igreja, ou você vai ficar sem cabeça, e ele vai rezar na igreja. Chega para um muçulmano e pergunta por que você é muçulmano, ele vai falar, meu pai também era. Porque seu pai também era, porque o pai dele também era. Até você chegar em um que colocaram uma espada no pescoço dele, e ele falou, graças a Deus. Vou me livrar das dívidas, graças a Deus você está me fazendo um favor. Aí o cara falou, não, então sabe o quê? No lugar de te matar, se você virar muçulmano, eu te dou um desconto no imposto de renda. Aí ele aceitou o desconto e virou muçulmano. Agora, quando você pergunta para um judeu, por que você é judeu? Vai falar, porque meu pai também era, porque o seu pai era, porque o pai dele também era. Até você chegar no Egito Antigo, Hashem se revelou, deu 10 pragas no Egito. Depois de 49 dias depois que a gente saiu do Egito, no 50º dia, Hashem entregou a Torá no Monte Sinai. Nós vimos a revelação divina, nós vimos os mundos de cima. A nossa fé é baseada nisso que a gente viu. Cada pai falou para o próprio filho, e o pai não vai mentir para o filho. Eu me lembro do meu pai, as histórias da Segunda Guerra Mundial que ele me contava. A gente dava uma disfarçada em relação a outras pessoas, mas dentro da família ele contava a verdade, entende? Ele falava, olha, aconteceu isso e isso. Então, o que acontece na prática é que cada judeu que estava lá contou para o filho dele, o filho contou para o filho, e até chegar a nós. Até essa história chegar a gente. A primeira praga que aconteceu no Egito, Hashem falou para Moshe Rabbeinu, sempre que eu falo Hashem, é Deus, que Hashem, a palavra Hashem quer dizer nome, para não falar o nome de Deus em vão. E só pode falar o nome de Deus se fala o versículo inteiro. Então Hashem falou para Moshe Rabbeinu, dá uma cajadada no rio Nilos e o rio vai virar sangue. Aí, o que acontece? Moshe Rabbeinu, ele falou, não vou poder dar uma cajadada nesse rio. Por quê? Quando eu era pequeno, a minha mãe me colocou numa cestinha e
esse rio me salvou a vida. Ou seja, eu não quero ser ingrato com o rio. Então Hashem falou, olha, não vai dar para fazer sem cajadada. Pede então para o seu irmão, para ele dar a cajadada, para o Arão. Aí o Arão deu a cajadada. O rio virou sangue, de ponta a ponta, desde a terra do Cush até a fronteira do Egito com o Cush, virou sangue até o final do Egito. E aí você pergunta, pera, o que está acontecendo aqui? Faz uma viagem para o Egito, compra um cajado. O cajado de Moshe tinha 5 metros. Assim conta a Gemara. Compra um cajado maior, compra um cajado de 6 metros, dá 5.000 cajadadas no rio Nilos, ele não vai virar sangue. Então por que Hashem pediu para dar cajadadas? Se tudo aquilo ia ser um milagre, se não tem como transformar água em sangue com cajadada. Se tudo aquilo ia ser um milagre, por que Hashem pediu para dar cajadada? Porque a gente tem que fazer uma ação no mundo da ação para sincronizar lá em cima, para que a bênção espiritual desça para esse mundo. Nós temos que fazer uma ação. E por causa disso, a gente pediu para a gente cumprir as mitzvot. Cada uma dessas ações, cada ação no mundo da ação, foi um carinho de Hashem por nós. Ele pediu para a gente comer matzá em Pesach, porque quando saímos do Egito não conseguimos fazer pão, e a massa virou matzá. Então a gente falou, em Pesach agora vai ter uma mitzvah de comer matzá. Todos os mandamentos que Hashem deu para nós foi baseado nisso. É a ação no mundo da ação, você tem que fazer essa cajadada para trazer a bênção espiritual para baixo. E o tema que Hashem escolheu foi um carinho que ele tem por nós. E qual é o tema do shofar, o chifre do carneiro? Qual é o tema do shofar? O tema é o seguinte: qual é o assunto de Rosh Hashanah? Fora isso que Rosh Hashanah é festa judaica, Yom Tov, é um dia festivo, você tem que comer peixe, comer carne, beber vinho, comer halá. Fora o fato de as proibições que tem em relação a certos trabalhos. Fora isso, que toda festa judaica que está na categoria de Yom Tov, ela tem esse lado igual, mas cada uma vai ter um diferencial. Em Pesach, fora o fato de você comer matzá, você vai ter que ler a Haggadah de Pesach, contar para o seu filho sobre a saída do Egito, você vai tomar 4 copos de vinho, vai comer matzá, vai comer maror. Rosh Hashanah, mitzvah, mandamento da Torá, que você vai ouvir o shofar. Mas, então, peraí, quer dizer, todo o resto são tradições. Uma tradição judaica de você comer uma cabeça de peixe na noite de Rosh Hashanah, e você fala, a gente tem que ser a cabeça, não tem que ser o rabo, seja a vontade de Hashem. Uma mitzvah de você comer uma romã, as frutinhas que tem dentro da romã, as sementinhas, e você falar que você pede para Hashem que nós tenhamos tantos, que Hashem dê para nós o mérito de cumprir tantos mandamentos, tantas mitzvot, quanto as frutinhas que tem dentro da romã. Tudo isso vão ser tradições. A gente vai no dia de Rosh Hashanah à tarde, a gente vai para um laguinho, pode ser uma caixa de água velha, furada, remendada, com um pouquinho de água e um fechinho vermelho dentro, não tem problema. Vai no laguinho e vai fazer o tashlich. O tashlich, que é simbolicamente vamos jogar os nossos pecados nas profundezas do oceano. Tudo isso vão ser tradições. O único mandamento mesmo, o mandamento da Torá, que difere Rosh Hashanah das outras festas classificadas como Yom Tov, é o toque do shofar. Por que Hashem escolheu isso? Por que esse mimo? Por que esse carinho que ele deu para nós? Por que ele escolheu o shofar? O que o shofar tem a ver com a nossa história? A matzá, você entende? Saímos do Egito, a mamãe fez a massa para fazer o pãozinho para o filhinho, e não deu tempo de fermentar a massa. Então, no final, a criança recebeu uma matzá. Então, em lembrança a isso, Hashem nos deu a mitzvah da matzá. Quando saímos do Egito,
O calor no deserto do Sinai é terrível. Eu tinha um amigo que serviu exército lá. No Yom Kippur ele teve que beber água intercalado assim, a cada 4 minutos, porque senão a pessoa seca. Deserto do Sinai de dia é um calor horrível, surreal. De noite é um frio surreal. Então as crianças pequenas não iriam sobreviver essa viagem no deserto. Então o que Hashem fez? Ele cobriu o nosso povo com nuvens por todos os lados, para de dia não ficar quente e de noite não ficar frio. Ele fez uma nuvem em cima de nós, como se fosse uma grande cabana, e paredes, também nuvens à nossa volta. E dentro dessas grandes nuvens a gente morava em cabanas. Estávamos então cobertos por uma grande cabana e dentro de pequenas cabanas. E Hashem deu para nós, por causa disso, a festa das cabanas. E é um mimo, assim, olha, a gente saiu do Egito e lá nós fomos cobertos por nuvens e nós moramos em cabanas, então Hashem deu essa mitzvah. Procura na nossa história agora onde você vai encontrar o chifre do carneiro. Quem foi o primeiro que tocou? Shofar. Rabino Contar para vocês agora a história aonde o chifre do carneiro entra na nossa história. Que mimo é esse? E por que ele se torna a coisa principal? Porque ele se torna a parte principal de Rosh Hashanah. Nosso patriarca Avraham, ele era a essência da bondade. A essência da bondade. Diz o Midrash que a Sefirah chamada de Chesed falou para Hashem, olha, não precisam de mim mais nesse mundo, que já Abraão já está me representando lá. Ele era a essência da bondade. Não existia outro exemplo, em toda a história não existiu outro exemplo a não ser ele. Abraão Avinu passou por 10 testes. O primeiro teste tinha o rei da Mesopotâmia, lá os Casdim, os caldeus. O rei se chamava Nimrod. Ele se autoproclamou Deus, ele fez uma estátua dele próprio, ele falou, olha, eu sou Deus, essa é a minha estátua, todo mundo tem que se prostrar na frente da minha estátua. E chamou Abraão. E falou para ele, ou você se prostra na frente da minha estátua, ou está lá o estádio do Pacaembu inteiro cheio de lenha pegando fogo, vamos te jogar lá dentro. Aí Abraão Avinu não se prostrou na frente da estátua, ele foi jogado dentro do Kivshana Eish, estádio de fogo. Hashem fez um milagre, não aconteceu nada para ele. Aí depois os caldeus respeitaram ele. Falaram, olha, esse Deus dele aí, toma cuidado, não mexe com ele que é perigoso. Então, esse foi o primeiro teste dele. Depois Hashem falou para ele, Lech lecha mertzecha memoladetecha la'aretz asher areka. Falou para ele, você vai sair da sua terra, da terra dos seus pais, da casa da sua família, para a terra que eu vou te mostrar. E deixou aquele suspense tão grande até que Abraão Avinu chegou. Ele saiu de Ur Kasdim, foi para Haran, de Haran foi para Eretz Canaan. Chegou na Eretz Canaan, na terra dos cananeus, a terra amaldiçoada. Que o Noé, da Arca de Noé, ele amaldiçoou o Canaan. Por quê? Teve não vou entrar em detalhes do que aconteceu lá. A Torá falando uma linguagem bonita, né, delicada, que o Ham, o pai do Canaan, ele viu a nudez do seu pai. Pelo judaísmo não tem problema do filho ver o pai sem roupa, inclusive o rabino de Kfar Chabad, ele ia para o mikve com os filhos dele, eles mergulhavam lá juntos e lá se mergulham, dentro do mikve se mergulha sem roupa. Não, se o pai não se importa, não tem problema. Se o pai se importa, o filho tem que esperar o pai sair do mikve para entrar. Mas se o pai não se importa, não tem problema. Então quer dizer que não era isso. Que ele não, então por que a Torá usa essa linguagem? Que o Ham, ele viu a nudez do pai dele. A Torá está te dizendo, dizem nossos sábios, numa linguagem delicada, que o Noah, ele bebeu vinho.
ele inventou o vinho, vamos dizer assim, ele plantou o vinhedo, bebeu o vinho, ficou totalmente bêbado. E esse filho dele, o Ham, ele falou, agora a gente vai dividir o mundo em 3, e se tiver mais um filho, vamos ter que dividir por 4. Então ele, com o filho dele, que era o Canaan, eles, Deus me livre, fizeram uma operação, uma pequena cirurgia no pai deles, para o pai deles não poder mais ter filhos. E a Torá usa essa linguagem, viu, para te indicar que alguma coisa relativa àquilo que aconteceu, uma coisa muito grave, mas que a Torá não vai te falar exatamente o que era. Só que os filhos do Noah, Shem, Ham e Efet, quando saíram da arca, eles foram abençoados por Hashem. Uma pessoa que foi abençoada por Hashem, não tem como ele ser amaldiçoado. Então o Noah amaldiçoou o Canaan, que participou disso também, que era o filho do Ham. E aí, aquela terra, o Ham deu para o Canaan. Quer dizer, na verdade, ele mandou o Canaan conquistar aquela terra. Quer dizer, os cananeus, eles assassinaram os filhos do Shem que moravam lá, pegaram aquela terra para eles. Aquilo virou a terra amaldiçoada. Na hora que Abraão Avinu chega lá, Abraão Avinu era dos filhos do Shem. E os filhos do Canaan estavam lutando contra os filhos de Shem para pegar aquela terra. E não tinham o que comer. E olha o tamanho do teste. Hashem fala para ele, sai da sua casa, da casa dos seus pais. Ele estava estruturado e tudo certo. Ele chega num lugar que não tem o que comer. E ainda que o povo amaldiçoado estava lá conquistando esse lugar. Abraão Avinu não pôde voltar para a Síria, lá para Aram, porque Hashem tinha falado para ele sair da casa dos pais dele. Não pôde voltar para a Mesopotâmia, para Ur-Kasdim, porque Hashem tinha falado para ele sair da terra dele. O mundo era muito pequeno. O mundo inteiro era do Vale do Rio Indo até o Egito. A única coisa que sobrou do mapa foi ele descer para o Egito. Desceu para o Egito. A Sara foi presa pelo exército do faraó e o faraó queria se casar com ela. Cada coisa que ele passou, cada teste, e ele teve lá 9 testes ao total, e aí chegou no 10º teste, o 10º e último. Hashem falou para ele, pega, por favor, Hashem usou a linguagem por favor em relação a esse teste, porque Hashem falou para ele, se você não passar nesse, vão falar que todos os anteriores também não tinha validade. Então, você tem que passar nesse, não adianta. Hashem tinha falado para ele que o Ismael não vai ser considerado família dele, que quem vai ser a descendência dele vai ser o Yitzhak. E Hashem falou para ele que a descendência dele vai ser como as estrelas do céu e a areia que tem na beira do mar, que você não vai ter como contar de tantas pessoas que vão ser. O Yitzhak não tinha casado ainda, não tinha tido nenhum filho antes de se casar. O primeiro filho que ele teve foi depois do casamento, que era o Yaakov e Esav, só teve aqueles 2. Então, quer dizer, o Yitzhak estava solteiro, não tinha tido filhos. O Yitzhak era descendência do Abraão, e Hashem falou para ele, você pega o seu filho. Aí ele falou, tem o Ismael também. Hashem falou para ele, o Ismael não é seu filho, você pega o seu filho único. Karnet bincha et yechidcha, o seu filho único. Aí ele falou, Abraão falou, cada um é único para a mãe, né? Aí Hashem falou para ele, Asher Avta. Aí ele falou, Asher Avta quer dizer o que você gosta. Aí Abraão deu uma disfarçada, falou, não, eu gosto dos 2, né? Tem um que é um tzadik, o outro que é um assassino, mas eu gosto dos 2. Aí Hashem falou para ele, o Yitzhak, especificamente pega o seu filho Yitzhak, o seu filho único que você ama, o Yitzhak, e você vai agora para a terra de Moriá, que é onde está hoje o Kotel, onde depois foi feito lá o Bet HaMikdash, e você vai sacrificar ele em cima de uma das montanhas. Abraão, ele era pura bondade. Ele não tinha como fazer uma coisa que não fosse pura bondade. Ou seja, assim,
é como você falar para eu fazer uma shkita no animal, né? A pessoa tem uma natureza, ele não tem como fazer uma coisa que é contra porque ele não consegue fazer. Aí o que aconteceu? Abraão, ele sabia que ele tinha que fazer isso. E a nossa alma tem 10 sefirot. Quando aqui tem um esquema, não é exatamente, isso é só para imaginar assim, mais ou menos, esse esquema das 10 sefirot. Quando a Hashem fala para os anjos, quando Deus falou para os anjos, Deus primeiro criou os anjos antes de nos criar, e porque os anjos eles seriam nossa babysitter, né? Nossas babás. E Hashem falou para os anjos, vamos fazer o homem a nossa imagem e nossa semelhança. O que é? E no segundo mandamento está escrito que Hashem ele não tem nenhuma imagem, nenhuma semelhança material, e que se a gente materializar esse conceito, isso se torna idolatria. Então o que é essa imagem e semelhança que a Torá está falando? São essas 10 sefirot. As 10 sefirot, uma sefirá é a Chesed, que ela é a bondade. E Avraham, ele era todo inteiro essa sefirá da Chesed. E Hashem falou para ele, agora você vai ser Gvurá. Você vai pegar seu próprio filho, você vai fazer dele um korban. Você vai sacrificar ele. Avraham, para fazer uma coisa dessas, ele tinha que inverter a natureza dele. Então ele tinha que fazer a Chesed dele voltar para o esquema interior das 10 sefirot. É tipo, você tem um exemplo disso, quando Hashem fala para Moshe, na 10ª praga do Egito, tinha 10 pragas no Egito, isso todo mundo concorda. A primeira é que o rio se transforma em sangue, e a 10ª foi que os primogênitos do Egito morreram. E aquela foi o que quebrou eles, porque a estrutura deles era baseada naqueles primogênitos. Então o que aconteceu? Hashem falou para Moshe, amanhã eu saio dentro do Egito. Peraí, o que quer dizer eu saio dentro do Egito? Se você sai, você não está dentro. Se você está dentro, você não sai. O que quer dizer saio dentro? Então, o que quer dizer? Redundância. Dizem nossos sábios que ele vai sair, a revelação divina vai se apagar, vai se ocultar na sefirá chamada de Chesed, e ela vai ascender, ela vai se revelar na sefirá chamada de Gvurá. Então esse trabalho que Avraham tinha que fazer, tipo, ele era todo Chesed, ele tinha que colocar toda essa Chesed de volta nas configurações de fábrica da alma dele, e lá tem 10 sefirot, e ele tinha que pegar essa sefirá da Gvurá, e agora ele vai se transformar em Gvurá. Ele conseguiu fazer isso. Ele conseguiu fazer isso a tal ponto que Hashem enrolou ele 3 dias para ele encontrar essa montanha, para ele chegar lá consciente do que ele está fazendo, para não ser uma coisa repentina. Ele chegou lá consciente do que ele estava fazendo. Ele subiu para o Monte Moriá com o Yitzhak, carregando lenha, e o Yitzhak perguntou, e naquela época eles levavam fogo numa... Candeeiro. Tipo assim, era azeite com uma vela de azeite com esse candeeiro. Que daí tampa em cima, candeeiro. Aí o Yitzhak, ele viu que Abraão estava levando fogo, e o Yitzhak estava levando a lenha, e o Yitzhak perguntou, olha, o fogo e a lenha eu estou vendo, mas cadê o sacrifício? Aí Abraão falou, Hashem, ele vai mostrar o sacrifício, meu filho. Então, mas Yitzhak já sabia, né? Não, ele era um menino, era um rapaz. Ele já, tinha né? 37 anos. 37 anos. E ele foi chamado de jovem pela Torá, quer dizer que até 37 anos é jovem. Olha, você é jovem. Tá vendo? Então, até 37 anos é jovem. Ele foi chamado de jovem porque o anjo, na hora que Abraão levantou a faca, assim, depois que ele amarrou o Yitzhak concordou com tudo, né? Que sabia que era a ordem divina. Abraão amarrou, colocou a lenha, fez o altar, construiu o altar, colocou a lenha, amarrou o Yitzhak em cima do altar e levantou a faca. Aí o anjo segurou o braço dele e falou, Al tishlach etcha ala na'ar. Não mande o seu braço, a sua mão,
para o jovem. Então, 37 anos, então, quer dizer, ele era jovem. Então, quem tem 37 anos aí que está ouvindo, você é jovem. É jovem. Aí, o que acontece na prática? Nessa hora, veio um carneiro, assim, diz o Midrash que um carneiro, ele queria ser o Corban, ele queria essa oportunidade de, imagina, ser o Corban de Abraão. E aí o anjo do mal, o Samech Mem, né, o anjo desviador, o Satan, tentou segurar o carneiro, então enroscou o carneiro nos galhos. E até que o carneiro conseguiu com a patinha tocar em Abraão. E Abraão, ele viu o carneiro, aí ele pegou o carneiro e sacrificou no lugar do Yitzhak. Então Yitzhak não foi sacrificado, quem foi sacrificado foi o carneiro. E daí nasceu o shofar. Aí Hashem deu para nós essa mitzvah de tocar o shofar no Rosh Hashanah para lembrar lá em cima, olha de quem nós somos filhos. Pode ser que a gente não fez nada de bom, mas olha de quem nós somos filhos. Mas o principal, agora vamos para o lado mais profundo. Uau. O lado mais profundo é o seguinte, nós pedimos toda manhã, quando você reza o Shacharit, você lê essa Parashá, essa é chamada Parashat Akedah. É onde Hashem fala, e foi depois dessas coisas que Hashem testou Abraão, toda manhã a gente lê essa Parashá da Akedah, onde Hashem pediu para Abraão sacrificar o Yitzhak. E depois disso a gente fala para Hashem, olha, da mesma maneira que Yitzhak, ele conseguiu assim se controlar a ponto de poder fazer o que você pediu, quer dizer, ele controlou a bondade dele, ele tinha que atuar como Gvurah, ele conseguiu controlar a resta dele e atuar como Gvurah. Dessa mesma forma, você tem que fazer. Você tem que controlar Então aí a gente pergunta, medida por medida, da mesma maneira que Abraão, ele quase que fez a Shchita, quase fez o abate do Yitzhak. Dessa mesma maneira a gente fala para Hashem, você tem que fazer igual. O que a gente está pedindo aqui? Deus me livre, Deus me livre. Medida por medida. Então, medida por medida, que não é que a gente pede para Hashem fazer para nós o que Abraão quase fez para Yitzhak. A gente fala, está vendo que Abraão, ele se controlou, ele era todo bondade, e ele ficou todo gvurá, toda severidade, por causa que você pediu, então você tem que fazer igual. Mesmo que por causa das nossas ações, por causa do nosso comportamento, você virou totalmente severidade, totalmente gvurá, agora você vai ter que fazer como Abraão, você vai ter que controlar a sua gvurá totalmente. Então podemos fazer isso, né? Sim. Então a gente pede para Hashem, para ele fazer isso. Fala, Hashem, nós sabemos, chegou o dia do julgamento e a gente sabe que pela nossa conta anual, nosso balanço anual, nós sabemos tá feio. Que está feio. Mas da mesma maneira que Abraão Avinu, ele conseguiu se controlar, ele inverteu a Chesed para Gvurá, agora você vai inverter a Gvurá para Chesed. Ou seja, a Gvurá para Chesed. A Gvurá para Chesed. Ou seja, tudo que você ia querer purificar, retificar a gente, você vai, no lugar disso, você vai dar para a gente coisas boas, e aí nós vamos ver, vamos nos tornar pessoas melhores. Amém. E o toque do shofar, ele serve para esse alerta, né, Abba? O toque do shofar, ele serve a cajadada, vamos dizer assim. Nós começamos com a história de Moshe, que ele deu uma cajadada, ele não deu a cajadada, ele falou que não vai dar a cajadada, então a gente falou, então seu irmão tem que dar a cajadada. Arão deu a cajadada. Então essa ação no mundo da ação que vai sincronizar com o mundo espiritual e vai trazer as bênçãos divinas para o nosso mundo aqui embaixo. Então o toque do shofar, ele vai fazer lá em cima com que esse fenômeno da Gvurá se transformar em Chesed
no mérito do que fez Abraão, esse fenômeno vai acontecer lá em cima. Quer dizer, como Hashem no Egito, ele falou, amanhã eu vou sair dentro do Egito, quer dizer, eu vou sair da Hesed, vou, tipo o semáforo, apaga o verde e acende o vermelho. Quer dizer, apagou a bondade e acendeu a severidade. A Hashem vai ter que fazer o contrário. Vai ter que apagar a severidade e acender a bondade. Então, no mês de Elul, estamos nesse isso, que a gente lembra debaixo dessa Hesed de Hashem. E a gente lembra Hashem todo dia que, olha, vai mudando aí tudo que o Tribunal Divino decretou de ruim pra gente, vai invertendo. E junto com isso nós vamos fazendo as mudanças. Vamos fazendo nós também as nossas próprias mudanças para com que a gente tenha um argumento para o Tribunal Divino, porque a gente criou esses anjos antes de nos criar. O amor que a Hashem tem por cada um de nós, diz o Baal Shem Tov, imagina um casal com 100 anos de idade, pessoas com 100 anos de idade, que eles têm uma criança. Com 100 anos de idade, é tipo Abraão e Sarah. Abraão teve o Yitzhak com 100 anos de idade. Então, imagina que eles têm uma criança. O amor que eles vão ter por essa criança, que eles têm a única criança que eles tiveram. Nunca tiveram filhos antes, com 100 anos de idade eles têm um filho. O amor que eles vão ter por esse filho é maior do que um casal de 20 anos que tem uma criança atrás da outra e é como uma menina mais velha cuidando de uma menina mais nova. E nesse caso, já imagina, a pessoa que já está mais velha, ele já está mais maduro, ele já está mais consciente, então ele tem muito mais amor pelos filhos do que um jovem de 18, 20 anos. Então, o Baal Shem Tov, ele traz esse exemplo, um casal com 100 anos de idade tem a primeira criança deles, imagina o amor que eles vão ter por essa criança, isso não é nada ainda comparado ao amor que a Hashem tem por cada um de nós. Ou seja, assim, imagina o tamanho do amor que a Hashem tem por cada um de nós. Então, quer dizer, que de uma maneira automática, tudo que eu pedi a Hashem me dá. Sim. Por causa disso, antes de nos criar, que a Hashem já sabia disso, que ele não ia conseguir, não dá pra gente tudo que a gente pedisse. Então, antes de nos criar, ele criou esses anjos. Os anjos montam um tribunal divino. E esse tribunal divino vai ter que autorizar, se a gente pede alguma coisa, eles vão verificar se a gente merece ou não, para autorizar, para Hashem repassar para nós o que a gente está pedindo. Então a gente pede para Hashem, para inverter lá em cima, nós podemos ser julgados de uma maneira severa, tipo o anjo Gabriel. Está escrito que toda sexta-feira vem 2 anjos, vêm participar do nosso Kiddush. O anjo Gabriel e o anjo Michael. O anjo Michael, ele é a Chesed. O Gabriel é a Gvorah. Se a gente preparou a comida para Shabbat, tem Kiddush pronto, tudo em ordem, o anjo Michael fala, Hashem, você viu, você deu coisas boas para essa pessoa, ele ficou uma pessoa boa, então agora você dá para ele mais coisas boas, ele vai ficar melhor. E o anjo Gabriel, ele é obrigado a falar amém. Se Deus me livre, a pessoa não preparou o Shabbat, aí o anjo Gabriel, a linha dele é linha dura, ele fala, deixa ele quebrar a cara que ele vai aprender sozinho. Então o anjo Gabriel fala, olha, não dá mais nada para ele, Shabbat que vem, deixa ele quebrar a cara, não vai ter o que comer, aí ele sozinho já vai fazer tshuva. E o anjo Michael é obrigado a falar amém. Então, nesse caso, o tribunal divino vai ter lá o anjo Michael e o anjo Gabriel estão participando daquele tribunal divino. Então, o anjo Gabriel vai falar, olha, ele não está se comportando certo, então deixa ele quebrar a cara que aí ele vai fazer tshuva. E o anjo Michael vai falar, não, dá para ele muito sucesso, muita saúde, muito dinheiro. E ele vai ficar com vergonha de ter feito coisas erradas. Hashem é tão bonzinho com ele, e ele foi tão malzinho com Hashem. Então ele vai fazer tshuva por causa disso, ele vai voltar para o bom caminho de vergonha.
E o anjo Gabriel fala, não, ele só vai voltar para o bom caminho se ele começar a sofrer, ele vai querer parar de sofrer, então ele vai pedir para Hashem ajudar ele, e ele sabe que só pedir para Hashem ajudar sem fazer alguma coisa que justifique isso é meio difícil, que tem esse tribunal divino. Então, que fica lá no meio, né? Tentando atrapalhar. Então o que a gente pede para Hashem por meio do shofar é assim, que fala para esse tribunal divino julgar a gente pela Chesed e não pela Gevurah. Por quê? Porque nosso patriarca Abraão, olha o que ele fez. Olha a grandeza dele, nós somos os descendentes dele. Então a gente lembra Hashem tocando o shofar. Então, e dá para tocar? Tem um horário específico? Dá para tocar? O horário específico de manhã. é no dia, o primeiro dia, o segundo dia de Rosh Hashanah, que não cai no Shabbat, desde manhãzinha, ou seja, horário de Tefilin, né? Que não se coloca Tefilin no Yom Tov. Sim, isso no Rosh Hashanah. E durante o mês de Elul? Agora, durante o mês de Elul é só uma tradição, é só um minag. E a gente faz esse minag dentro do mesmo esquema, quer dizer, desde da saída do sol até o pôr do sol. E um benenô, um batnoa pode tocar, então, se ele tiver um shofar? Pode, no esquema que a gente falou, quer dizer, voluntariamente pode fazer tudo. E tem horário, por exemplo, pode ser de manhã, de tarde, de noite, por exemplo, se eu fosse... Desde o sair do sol, nascer do sol até o pôr do sol. Entra na Clima Tempo, tem o site da Clima Tempo, eu vi uma vez, Rabino preparando, isso faz alta zeit, não há muito tempo atrás, Rabino preparando o luar de acendimento das velas de Shabbat. E não vou falar qual Rabino, não sei, eu teria que pedir autorização para ele, mas entrei no escritório de um Rabino que fazia um luar, um calendário com horários de vela de Shabbat. Eu vi ele fazendo esse calendário na minha frente. Eu falei, então me ensina a fazer também. Ele entrou no site da Clima Tempo, verificou qual é o horário do pôr do sol e 18 minutos antes é o horário do acendimento das velas. Aí ele fez dessa forma. Então você pode verificar na sua cidade, entra no site da Clima Tempo, verifica lá qual é o horário do nascer do sol, o horário do pôr do sol. Dentro desses horários você pode tocar o shofar. E o senhor vai dar uma palhinha para nós? Não, eu queria que o nosso querido Hillel, que é 40 anos mais jovem, 40 anos mais jovem, tem muito mais força. Pulmão. Então, eu estou aprendendo. Né? Sim, mas então todos nós estamos aprendendo alguma coisa. Né? Você está aprendendo a tocar o shofar. Eu só vou contar para vocês, então, o próprio toque do shofar, dizem nossos sábios, a gente vai ser como uma criança chorando. A criança, quando está chorando, eles contam uma história de um príncipe que se perdeu no meio de uma tribo de nativos e esqueceu a língua dele, o idioma, aprendeu a língua dos índios e estava vestido como índio, tudo, até que um dia ele ficou com saudades do palácio e ele voltou para o palácio, os guardas não o reconheceram. Falaram com ele, ele falava com sotaque. E aí os guardas falaram, olha, desculpa, a gente não vai poder te deixar entrar. Não parece que você é o príncipe, entende? Você é uma pessoa que não fala a nossa língua, você fala com sotaque, você tem uma cocar de pena, você se veste estranho. Aí ele entrou no desespero, ele começou a chorar. Na hora que ele começou a chorar, o rei ouviu o choro do filho dele e falou, esse é meu filho chorando. Uau! Então o shofar, ele como se fosse o nosso choro. Ele vai representar o nosso choro. E dizem nossos sábios, tem 3 tipos de choro. Tem um choro que a criança chora. Sempre vão ser 9 toques, 9 tempos. Então, isso é uma tequiá. É um choro longo. Tequiá. Depois tem o Shvarim. Shvarim são 3 tempos, 3 tempos, 3 tempos. São 9 dividido 3, 3, 3. É 9 dividido em 3 fases. Depois tem a Truá. São 9, mas cada um separado. São
3 tipos de choro. 3 tipos de choro. Esses são os 3 toques do shofar. Eles sabem que dentro disso nós abrangemos todos os choros. Então vou pedir para o meu querido filho Hillel. Vamos começar pelo primeiro choro, então. Abba, querido, muito obrigado pela sua aula, muito obrigado como sempre, né, com tanto carinho e amor que o senhor ensina a gente, que dá até vontade de chorar, igual esse shofar. O senhor ensina a gente com muito amor e muito carinho, tenho certeza que essa aí é a vontade que todos aqui que estão assistindo essa aula, agora 22 pessoas que estão assistindo essa aula, têm vontade de falar para o senhor, que o senhor ensina a gente com carinho, com amor, o senhor é um exemplo de amor, um exemplo de tudo que a gente tem que ser de bom. Não só nesse mês de Elul, porque acho que a preparação para Rosh Hashanah, ela tem que começar lá na outra Rosh Hashanah do ano passado, né? A gente sempre ir melhorando a cada dia, porque cada dia podemos ser pessoas melhores. Muito obrigada mesmo, de coração, Abba. Tudo que o senhor ensina pra gente. Um beijo no coração de todos vocês, para vocês do Instagram, deixe nos comentários aí, fala shalom, compartilha essa aula se você gostou, para vocês do Instagram também, tá? Um beijo no coração de vocês e que tudo de bom aconteça nas nossas vidas. Tudo de bom, que a gente tenha boas notícias. Assim, o Rebbe sempre falava, né? Não se despedia das pessoas falando que as pessoas tivessem boas notícias, que todos nós tenhamos. Um beijo para todos vocês e tudo de bom. הצלחה, בריאות, פרנסה בשפע, כתיבה וחתימה טובה, לשנה טובה ומתוקה, que vocês sejam inscritos, כתיבה, escritura, חתימה, selo, כתיבה וחתימה טובה, quer dizer, rei antigo, quando ele fazia decreto não tinha validade se não tinha a assinatura e o carimbo. Sim. Então a Ktivá é a assinatura e a Hatimá é o carimbo. E Ktivá e Hatimá tová quer dizer boa, Leshana tová para um ano bom, metuká e doce. E doce, amém. Amém, amém. Colto. Eu encerro aqui, o senhor encerra aí, Abba, querido. Colto.